Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio da série de vídeos Quem é Quem? Nessa série de vídeos a gente conversa com pessoas importantes do departamento que continuam no departamento de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, fazendo desse departamento o melhor centro acadêmico assistencial de psiquiatria do Brasil. E no episódio de hoje eu tenho a honra de conversar com a minha amiga, doutora Daniela Bordini. Deixa eu colocar você aqui, Daniela, para todo mundo te ver. Oi, Daniela. Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo. Vou falar brevemente aqui do seu currículo, depois qualquer coisa você me corrige, tá? Então, assim, a doutora Daniela Bordini, ela é formada em medicina pela Universidade de Santo Amaro. Ela fez residência em psiquiatria na Escola Paulista de Medicina, fez a residência de psiquiatria da infância e adolescência também na Escola Paulista de Medicina. Ela logo se juntou ao ambulatório de transtornos do espectro autista do professor Marcos Mercadante e assim, com seu brilhantismo, sua dedicação, seu empenho no cuidado com o ambulatório e com os pacientes, ela, na transição do ambulatório, foi escolhida pelo professor Marcos Mercadante para sucedê-lo na coordenação e vem conduzindo brilhantemente o ambulatório que depois levou o nome do professor Marcos Mercadante, o ambulatório TIM, Ambulatório de Transtornos do Espectro Autista Marcos Mercadante. E é um ambulatório muito prolífico na Unifesp, com um corpo muito grande de voluntários, uma equipe ultra especializada, muito capacitada. Algumas das lideranças nacionais em autismo estão no nosso ambulatório lá. E eu pude acompanhar isso muito de perto, porque a minha esposa, a Graciele, ela é também do ambulatório do TIM, participa desse time aí, e eu pude ver a sua dedicação, Dani, seu empenho, não só na excelência e na pesquisa, mas um foco assim, muito grande no cuidado de qualidade com os pacientes. Isso é a sua marca, e o ambulatório tem essa marca, assim, por isso que é o centro, na minha opinião, o centro mais importante de pesquisa, ensino e assistência em autismo no Brasil. E aí, Dani, me conta, assim, você com todo esse brilhantismo e tudo, como é que isso tudo começou? Assim, lembrando que essa é uma série de vídeos para a gente focar nos nossos jovens talentos do departamento e também nas pessoas que estão conhecendo agora o departamento de psiquiatria. E a ideia é, assim, dar exemplos de carreiras de sucesso das pessoas do departamento. Então, assim, me conta como é que isso tudo começou, Dani. Obrigada, Elson, pela introdução, né? Acho que são muitos elogios aí, fico até encabulada. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o ambulatório, né? E o papel importante da Grati, que é meu braço direito e esquerdo. Sem ela, com certeza não teria feito metade do que a gente faz. Mas para falar de como tudo começou, né? Eu prefiro falar um pouquinho da escolha da carreira, né? Da profissão, que eu acho que é um momento muito importante na vida dos jovens. Eu acompanho isso bem de perto com os meus pacientes. Sempre faço questão de ter essa conversa com eles e com as famílias, de deixar as pessoas, né, escolherem aquilo que elas querem fazer, o que elas têm habilidade, aquilo que elas acham que tem sentido na vida delas. Porque eu passei por um momento, né, da minha vida, quando fui prestar o vestibular, em que eu fiquei na dúvida se eu prestava medicina para fazer psiquiatria, já pensava na psiquiatria Já desde antes, pensava em psiquiatria? já antes de prestar o vestibular, Uau! ou psicologia, porque eu gostava muito dessa área, né? Uhum. E uma pessoa que teve um papel muito importante nessa decisão foi a minha mãe, meus pais no geral, né? Mas a minha mãe sempre acreditou muito nessa área da psiquiatria. O meu pai queria ser médico, então ele queria que eu fizesse medicina, mas para fazer endócrino, cardiologia, psiquiatria, ele era um pouco tinha os seus preconceitos, né? Uhum. Então ele sempre achou que eu ia mudar de ideia, mas não Uhum. mudei, né? É? Eu entrei na faculdade, já no segundo ano fui para a Liga de Psiquiatria da universidade, fiquei lá até os últimos anos, fui até vice-presidente da Liga, e para mim era o melhor dia da semana, né? Quando Ah, tinha a liga, eu curtia muito as aulas. Eu lembro a primeira vez que a gente foi num hospital psiquiátrico, que os meus colegas ficaram todos assim apavorados, não sabiam o que fazer com a aproximação, né, dos pacientes, e eu delirando, assim, querendo dormir lá, não vendo a hora de ir de novo. que Então, legal. realmente, assim, eu sou muito grata, né, por exercer a profissão que realmente não podia ter outra assim que faça mais sentido para mim, sabe? De ajudar as pessoas, de conhecer cada história na sua particularidade, né? Poder fazer diferença amenizando o sofrimento das pessoas, né? Uhum. Então isso para mim foi
uma coisa muito feliz, assim, né? Acho que a escolha para mim. E quando eu prestei a residência, eu lembro de ter prestado, né, várias universidades e sempre tive a informação que a Escola Paulista tinha uma residência muito humana, né, com uma formação em psicoterapia, não tão biológica, e como eu sempre gostei dessa área, então era a minha principal meta, né? Eu primeiramente passei na residência da Escola ABC, cheguei a fazer alguns dias lá, e no dia do meu primeiro plantão no ABC, quando eu acordei do plantão, tinha uma notícia na minha caixa postal que eu tinha sido chamada na residência na escola, Aham. né? Lembro assim como se fosse ontem, Ah, né? A emoção, a alegria, o entusiasmo. Já fui direto para fazer a matrícula. uhum. Fui muito bem acolhida, né, tanto pelo corpo docente como os meus colegas da residência, meus R2, né? Então foi um ingresso bastante agradável, né? Aham. Sim, sim. Isso foi 2006, né? Que eu entrei no R1. E Uau. aí, no meu ano eram só 2 anos de psiquiatria geral, né? Uhum. R1 e R2. Daí eu prestei R3 de infantil na escola, em outros serviços. Cheguei a ficar na lista para entrevista da URGS e eu lembro muito de uma conversa com o Albeni, né, que foi uma pessoa muito importante nessa época para mim, em que ele falou assim: Dani, a URGS é excelente, é a melhor residência de infantil que existe hoje, né? Mas aqui você vai ter oportunidade de crescer, de se Uhum. destacar, de fazer a diferença, né? Uhum. Eu lembro muito dessa fala dele, me apoiando a continuar no departamento, né? Uhum. E nisso tinha chegado a Cesso, o Mercadante, tinha começado o ambulatório de autismo, que eu já fui lá falar com ele para eu fazer parte. Uhum. E aí começou esse encanto por essa área do autismo que é tão fascinante, né? Os pacientes são tão diferentes entre si, tão brilhantes, tão cheios de potencialidades e dificuldades, lógico. E o Marcos realmente me fez ver, né, que esse perfil de paciente precisava do nosso cuidado, do nosso olhar, e me ensinou, né, a realmente olhar além do diagnóstico. E é o que eu tento, né, desde o começo passar para os residentes que passam pelo nosso serviço. Não, o professor Marcos Mercadante, assim, tive um contato mais distante, né? Eu sou um pouquinho mais novo que você na chegada na escola, mas era uma Sim, pessoa brilhante, né? Muito especial. Eu vejo o carinho que as pessoas têm por ele, todos que conviveram, né? E, sim. e foi uma revolução ali na psiquiatria da infância do departamento, né? A chegada dele, com todo um cara brilhante, com cheio de ideias, cheio de planos, né? Com certeza. E E, ele veio para realmente trazer um novo olhar da psiquiatria infantil, né? Que era muito marcado na residência apenas pelas questões psicodinâmicas, né? Um olhar mais psicodinâmico. E ele veio trazer aí a parte biológica, veio, né, trazer neurociência. Então ele era cheio das hipóteses das mitocôndrias, dos genes, né? Então isso também aguçava, né, o nosso interesse, fazia a gente se aprofundar por temas mais árduos no nosso ponto de vista no começo, mas depois a gente viu quão importante era e coisas que ele falou lá atrás, hoje estão saindo artigos a respeito e fazia todo sentido, sabe? uhum. Alguém à frente do tempo, né? Sim, sim, foi uma grande figura no departamento. E aí eu lembro, Dani, assim, eu acompanhando, especialmente depois que a Grati se aproximou, assim, do ambulatório e de você, ah, uma coisa que me marcou muito na sua dedicação, seu cuidado aos pacientes, foram as suas gravidezes, né? Você, enfim, o período de licença ali, você conversou com a Grati para atender seus pacientes, mas você, assim, eu até ficava com ciúme, assim, vocês se reuniam, ficavam sábados e domingos inteiros, assim, para discutir os pacientes, e você passar cada detalhe. E eu Sim, lembro, assim, de acompanhar um pouquinho e todos os pacientes, nossa, eu adoro ele. E era assim com todos, né? Nossa, esse aqui, nossa, é demais. Então, assim, é algo muito marcante no seu cuidado, né? Com os pacientes, um afeto, assim, que expressa a sua dedicação, que é muito genuína, né? E as pessoas percebem isso muito claramente, né? Tanto os pacientes quanto os colegas. E eu acho que é por isso que você, quando você deu continuidade coordenando um ambulatório que o professor Marcos Mercadante fundou, você continuou agregando pessoas e mantendo assim, ampliando a excelência do ambulatório. Acho que tem
esse seu lado, né? O afeto e a dedicação genuína que independente, parece que transparece, assim, não tem a ver com as palavras, é algo que quem está do lado percebe, né? A perda do Marcos foi realmente muito doída, né? Muito transformadora para todos nós. Foi um ano muito difícil. Foi 2011, né, que ele faleceu, e foi um ano em que a minha vida virou de cabeça para baixo, porque, né, num período de 6 meses aí que ele, né, recebeu o diagnóstico e faleceu, eu tive que assumir o serviço, né, o ambulatório sem a presença dele, e tive que também assumir o consultório dele, né, porque os pacientes eram graves, não dava para ficar tanto tempo sem atendimento, e ele, numa conversa com uma pessoa aí muito querida, né, falou da vontade de que eu assumisse o consultório dele. Isso foi uma das coisas assim mais honrosas, né, que eu podia ter recebido dele, foi o presente que ele me deu do consultório dele. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa ainda, né, recém-formada, tipo, nova, e era um perfil de famílias com alto poder aquisitivo, famílias cultas, famílias que iam fazer consulta no exterior, que tinham um padrão, né, de exigência maior do que eu estava acostumada. Então, foi um grande desafio para mim, né, estar naquele lugar, ainda com bastante insegurança, mas acho que as famílias realmente fizeram um vínculo, né, de transição importante, e a maioria delas ficaram comigo, mesmo assim, né, e conseguiram confiar, e conseguiram continuar. Eu lembro de uma mãe que falou assim, olha, doutora, esse tipo de atendimento de crianças do espectro é um casamento, porque não é uma coisa pontual, que você vai atender meu filho, resolver o problema dele, eu vou embora. É uma vida para ser acompanhada. Então, se eu não tiver confiança em você, transparência, acesso, né, não dá para acompanhar. Então, me marcou muito essas falas, né, dessas famílias que também ficaram órfãos dele, né, e que depositaram em mim a confiança da continuidade do acompanhamento. Então, eu acho que eu aprendi muito com ele, assim, a olhar para as famílias, né, dos pacientes com autismo como um todo. Não adianta a gente querer tratar só a criança, né? Se a mãe não estiver bem, o pai não estiver entendendo o que é, a gente não consegue ir além. Então, realmente é uma coisa que eu sou bastante apegada, são os meus pacientes do consultório, né? A Grate foi fundamental nas minhas gestações, né? Porque eu pude ter alguém ali que eu confiava plenamente para também entregar nesse momento em que eu tinha que me dedicar às minhas filhas tão sonhadas, né? Mas eu ficava assim, querendo saber tudo o que estava acontecendo, né? Entrando em contato com ela, então... Mas deu tudo certo, ela cuidou super bem e realmente acho que é uma gratificação muito grande, né? Fazer o que você gosta, fazer o que você tem prazer e ser reconhecida por isso também, de alguma forma, né? Sim, e assim, como é que o professor Marcos Mercadante, ele era, enfim, muito inteligente, né? Porque já captava em você os sinais da liderança que faria do ambulatório o sucesso que ele é hoje, né? E também o seu olhar para a equipe multiprofissional, para a importância de cada área no cuidado com os pacientes, né? Eu acho que muito disso também produziu um ambulatório que tem muitos voluntários não médicos, né? Uma equipe de profissionais de ponta, né? Como é que você conseguiu construir isso, Dani? Me conta. Conta esse Eu acho segredo. que o Marcos já fundou o ambulatório dessa forma, com esse olhar multi, né? Então eu lembro quando eu era residente que eu comecei, que era um ambulatório bem pequeno, didático, a gente atendia 1, 2, 3 casos, muito pouquinho, e tinha já uma fono, tinha uma psicopedagoga, tinha uma neuropsicóloga, né? Ele já foi fundado dessa forma, né? Só que com o passar do tempo ele foi crescendo, né, o volume de voluntários. Quando o Marcos faleceu, eu tive um grande desafio também de mudar um pouquinho essa linha do ambulatório, né? Então, como o Marcos tinha essa vertente biológica, genética, né? Então, ele puxava muitas discussões e os projetos de pesquisa para isso. E eu passei muito tempo nesse dilema, assim, né? Eu devo continuar como ele fundou, com essa vertente, né? Um pouco mais forte, porque na verdade, o meu perfil era muito mais clínico, muito mais saúde pública, mudar a realidade do Brasil, né? Então eu passei um tempo nesse conflito. O que eu fazia para não perder totalmente a característica dele, né? Mas também imprimir ali aquilo que eu
priorizava naquele momento, né? E uma pessoa muito importante nessa decisão para mim foi a Cristiane Silvestre. Quando o Marcos faleceu, muitas pessoas se aproximaram de mim no sentido de me dar força, né, para eu continuar o serviço e acreditar que era possível. A Cris, né, foi uma delas, o Jair foi muito importante nesse momento, o Rodrigo Bressan me ajudou muito, o Ari, né, meu marido, não tenho nem o que dizer. A Rosane Lowenthal, muita gente se aproximou me dando força e colaborando para o serviço não acabar. E eu tive uma conversa muito sincera com a equipe que ficou, falando, olha gente, eu não pretendo e nem tenho a capacidade de querer substituir alguém como ele, né? Eu vou partir daqui para frente com um formato que eu acredito. Quem achar que faz sentido, ótimo. E que quem quiser vir comigo, será muito bem-vindo. Quem achar que não faz, né? Eu vou entender completamente. Então foi uma conversa muito sincera e felizmente acho que só 2 pessoas naquele momento se afastaram do serviço, o resto continuou, né? O serviço de neuropsicologia muito forte, o departamento de fonoaudiologia com a Jacia, a Ana Karina, que sempre foram grandes parceiras desde o começo do serviço e que são até hoje, né? Depois a gente começou a ter terapeutas ocupacionais, ATs, enfim. E o ambulatório começou a crescer, né? A gente foi convidando pessoas novas, tem uma alta rotatividade, mas tem uma equipe fixa ali que está há bastante tempo, né? De colaboradores que dedicam, né? 5, 6 horas, ou às vezes um dia todo da sua semana para um serviço de referência universitário e da rede pública, né? Então, eu acredito que é esse olhar, assim, tem gente que, né, pensa dessa forma, que a gente tem que ajudar a população mais carente, que a gente tem que propor modelos para a rede pública, né, para que esses pacientes tenham acesso a tratamento adequado, capacitar os pais, né, para saber o que fazer com os filhos. Assim, esse foi, nessa linha, você, a Cris, a Grati, toda a equipe do ambulatório, vocês produziram várias ações com impacto na saúde pública e vai para a gente ressaltar que talvez seja o ponto alto assim da nossa conversa, o seu doutorado, né? Que é o ensaio clínico com capacitação aos pais e um estudo que, enfim, depois de finalizado, os vídeos agora estão disponíveis para todo mundo, né? Para a população geral. Conta um pouco como é que surgiu essa ideia, esse projeto. E a gente sabe o quanto é difícil fazer ensaios clínicos, ainda mais ensaios clínicos com capacitação de pais, né? Um desafio muito grande. Conta essa história, Dani. Então, desde que eu me formei, eu também tive algumas passagens trabalhando na rede pública, né? Isso eu gosto muito de falar porque eu me sinto também apropriada, né? Acho que às vezes a gente fica nesse lugar da universidade e não tem ideia como é a rede, como é estar num CAPS infantil em Carapicuíba, que foi um lugar que eu trabalhei e onde eu aprendi muito, né? A carência de técnica, a carência de formação dos profissionais, né? Dificuldade de acesso ao que fazer com essas crianças. Então, eu trabalhei como psiquiatra nesse CAPS, depois eu fui ser gerente do CAPS da Vila Maria, em que eu montei um serviço voltado, né, para os pacientes graves e particularmente para os autistas e tentei levar para esse modelo de unidade na rede toda a tecnologia e evidência científica que a gente conhecia. Né? Enquanto eu estive lá, duraram, né, os grupos com evidência. Depois a coisa foi sendo modificada ao longo do tempo. E eu sofri muito preconceito, participei de vários fóruns de discussão, no sentido de tentar levar conhecimento para essas pessoas que estão ali na ponta, atendendo essas crianças, dando suporte para essas famílias, que muitas vezes não têm conhecimento para saber se é o que funciona ou não é. Né? Então, por todas essas vivências, né, e pela dificuldade mesmo da gente conseguir na rede uma aceitação das técnicas com mais evidência, eu achei que a gente tinha que ir direto para as famílias, ensinar as famílias diretamente, sem depender tanto dos profissionais, né? Então, de que maneira a gente podia levar conhecimento e ajudar no dia a dia famílias que não tinham acesso a tratamento? Foi daí que eu comecei a me reunir com o pessoal da análise do comportamento, né? Tanto do ambulatório como de outros serviços, e a gente pensou nesse projeto e submeteu para um edital da FAPESP uma capacitação de pais através de vídeos que pudessem ficar disponibilizados depois gratuitamente e chegar no Brasil como um todo, né? Então foi um ensaio clínico multicêntrico, a gente se aproximou muito do Proteia da USP e do ambulatório de autismo do Mackenzie. Foi muito bacana
essa parceria que a gente fez também com outras universidades, né? A gente formou uma rede bem interessante e muito boa de produção, né, de artigos, e desenhamos o formato desse ensaio clínico, né? Uhum. Foi um ensaio que deu bastante trabalho, né? A gente escreveu ele em 2012 e submeteu em 2012, elaboramos ele no ano de 2013, executamos em 2014. Uhum. Né? Então, apesar do lançamento agora, né, no momento de tão apelo como a pandemia, né, ele foi feito lá atrás já, né? Ele foi pensado bem antes da pandemia, no sentido de tentar dar mais acesso para as famílias a tratamento, né? Uhum. Não, e eu estava falando com o André Zugman, você falando isso, né, que tem tanto tempo, né, de gestação esse artigo, e ele fala, não, os artigos que têm impacto e que fazem a diferença, eles demoram um tempo, assim, né, tem um tempo de preparação, de idealização, de formulação das perguntas, das hipóteses, e, enfim, Sim. é um artigo, uma pesquisa que demanda mais, né? Eram muitos dados, né? Muitos instrumentos que a gente aplicou pré e pós-intervenção. Então, até a gente conseguir corrigir todos os instrumentos, inserir em banco de dados, corrigir o banco de dados, analisar e ver o que ia usar, né? Então, essa parte é muito demorada. E eu também tive as minhas duas filhas nesse meio tempo, né? A Lulu, né? A Luísa em 2015 e a Sofia em 2017, o que também, né? Teve aí as suas pausas, né, para Ah, esse momento de licença maternidade, né? né, duas fofuras, né? Que eu acho que é um grande desafio, né? Acho que é uma coisa que eu fiquei pensando em dizer, né? O desafio da mulher na pesquisa, né? Uhum. Então, acho que essa conciliação, né, de maternidade, carreira, né, universitária, consultório, né, trabalho, é muito difícil, né? Uhum. Realmente a gente precisa se desdobrar para tentar dar conta bem minimamente das coisas, né? Como é que você trilhou esse caminho difícil aí de se desdobrar nessas áreas? Eu acho que só foi possível pelo apoio que eu tenho, assim, o apoio da minha família, né, que me ajuda a cuidar delas alguns dias da semana para eu poder trabalhar, o apoio da escola, né, que sempre teve, o apoio da minha equipe do time, assim, que hoje eu percebo que eu estou um pouco mais afastada, né, nesse momento da pandemia, o quanto eles se dedicam, o quanto eles têm iniciativa, né, a Grati, que para mim, assim, é a pessoa, né, que acho que se não fosse ela realmente, não sei, né, o que seria do serviço, porque ela também tem um nível de compromisso, responsabilidade, dedicação muito grande, né? Uhum. E a partir do momento que eu tive ela do meu lado, eu também pude relaxar um pouquinho, né? E também delegar algumas coisas e confiar que ia dar tudo certo, né? Uhum. Porque é uma pessoa super inteligente, dedicada, capaz. E acho que se eu não tivesse ela e a equipe como um todo, né, me provando que eu não preciso estar ali toda semana fazendo as coisas, né? A coisa flui mesmo sem eu tão perto, né? Uhum. Então isso também me dá uma tranquilidade de ter plantado uma semente que produziu uma árvore robusta, sabe? Uma Uhum. árvore com um tronco robusto que não é qualquer ventinho que derruba, não, Sim. sabe? Não, e isso é fantástico. Isso tem a ver com a sua personalidade, né, Dani? Assim, de, eu acho que algo que eu não enxergo em você é vaidade, né? Você se esforça pela causa, por aquilo que você acredita, e eu não consigo enxergar nenhum pingo de vaidade, assim, e eu acho que isso dá um resultado no fortalecimento do serviço, né? Você trabalha pelo serviço, né? Não serviço que trabalha pela coordenação ou pela chefia. Isso é fantástico, né? Um atestado da sua grandeza enquanto chefe, enquanto pessoa, enquanto médico. Então, é um exemplo mesmo para quem está começando, né, quem está iniciando a chefia de algum serviço. Acho que é um exemplo. Eu acho que na linha de outros exemplos que a gente tem, né, como o professor Jair Mari, que é uma liderança que, 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 que trabalha pelos liderados, né? Ele trabalha pela causa e fomenta o crescimento de todo mundo que está em volta. Então, são exemplos que a gente precisa seguir. Eu acho que trabalhando na área do TEA, né, a gente tem muito claro que
atender um paciente com autismo, né, exclusivamente com o médico, não é capaz de produzir nenhuma mudança, Uhum. né? Na área do autismo a gente precisa de uma equipe. Eu acho que a formação da Escola Paulista, né, pelo menos a minha formação, ela foi muito marcada pela equipe multi. Quando eu entrei, tinha uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, a gente atendia tanto na enfermaria quanto nos ambulatórios em grupo. Eu Uhum. lembro que quando eu cheguei no primeiro dia, era um grupo de TO. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer atividade, ajudar o paciente, explicar como é que faz. Não tinha a mínima ideia o que era terapia ocupacional, né? Uhum. Então, essa formação que eu tive na residência da escola, eu acho que já imprimiu um pouco esse diferencial do trabalho em equipe, os olhares, né, múltiplos sobre o mesmo tema, essa riqueza da gente trocar experiência e com isso ter um olhar mais amplo, né? Daí Uhum. eu fui trabalhar no autismo, que é um transtorno que tem equipes gigantes e você precisa saber, né, como transitar por elas, dialogar com elas. O trabalho no CAPS também, né, fez com que eu também me esforçasse muito para discutir, né, com pessoas que tinham opiniões contrárias ou para chegar num acordo comum com pessoas que tinham outros pontos de vista. E no ambulatório, eu prezo muito por essa equipe multi, porque sem ela o ambulatório não existiria, né? E Uhum. nas nossas iniciativas mais recentes, também na linha de capacitação, em 2009 a gente decidiu que queria ser, 2019, um centro de capacitação. Então a gente começou a montar vários workshops, né, Uhum. para profissionais da educação, da saúde, pais, para instruir e levar conhecimento, né? Foi uma coisa bem gratificante, todos os workshops lotados, e eu quis dar a oportunidade da equipe aparecer, né? Então eu só ia lá, falava, oi pessoal, sou a Daniela, aqui está o pessoal que vai dar aula para vocês hoje, né? Então foi uma oportunidade da equipe também levar o seu legado, né? Mostrar o seu conhecimento. A gente fez uma parceria com o Fleury, que foi muito bacana, com Einstein, com o Colégio Pauliceia, e a equipe que foi dar aula. Eu dei uma ou outra, mas o grosso foi a equipe, né? Então eu acho que a gente precisa dar oportunidade realmente para as pessoas que compõem o serviço, que fazem parte e que possibilitam que ele exista, né? Uau, não, isso é fantástico, Dani. Assim, e esse olhar que você tem, né, para a saúde pública, até eu queria voltar nisso, porque eu acho que isso é muito importante, né? A academia se aproximar dos objetivos que vão fazer a diferença para a população, né? E, e, Sim. e como é que você cultivou isso, assim, esse interesse? ah, Muitas vezes na ciência o que é mais valorizado, os papers que são melhor publicados, são os papers biológicos e faz, enfim, o marcador XYZ, né, no gene XYZ. Como é que você foi para esse caminho de pensar a saúde pública e como impactar a vida das pessoas mais diretamente? Então, acho que isso teve muita contribuição pelos lugares que eu fui passando e trabalhando, né? Fui vendo algumas realidades que eram tão longe daquilo que eu estava lendo nos artigos que eu falava, meu Deus, como é que, né? Isso aqui chega na ponta, né? Para quem está ali atuando. E Uhum. foi um dilema grande para mim, porque eu tinha um pai profissional, mercadante, né? Todo biológico, genética, neuroimagem, o marido, né? Que também, né, super da genética, né, dos marcadores, né? Então eu convivia com um nível de pesquisadores mais voltados para essa área, né? Uhum. Mas eu acho que muito tem a ver também com a Cris, né? A proximidade com a Cris, que tem todo esse olhar para a saúde pública. Então eu vi nela ali uma parceria fundamental, né? Que fazia todo sentido para mim. Uhum. Ela dizia, Dani, você vai ir atrás de um paper desse tipo, vai ser uma coisa desgastante para você, né? E eu falava para ela, eu não vou ficar lendo artigo e tentando escrever uma coisa que não faz sentido, que até chegar na prática vai demorar anos. Eu Uhum. acredito que todos os níveis de pesquisa, todos os tipos são essenciais para a gente crescer, né, como pesquisadores. Mas eu acho que cada um se identifica ali com uma linha. E Uhum. para mim, acho que só ia fazer sentido a minha dedicação, o meu tempo estudando, se fosse ajudar alguém na prática. Então Uhum. eu sempre pensei dessa forma. Hoje eu estou tranquila com isso, em assumir isso e me dedicar a isso, porque quando eu tenho que abrir mão do meu tempo, de ficar com as minhas filhas, por exemplo, né?
tem que valer muito a pena, né? Tem que fazer Uhum. muito sentido eu perder, entre aspas, né? Deixar de ficar com elas para estudar, para escrever, para fazer aulas. Tem que ter um motivo maior do que um Uhum. paper publicado numa revista de impacto. Uhum. Uau. Não, que aula e assim, muito alinhado com o raciocínio mais recente na saúde mental, né? Até a gente teve, algumas semanas atrás, o professor Vikram Patel, da Harvard, que tem esse olhar, né? E dizendo, olha, até os neurocientistas concordam que a coisa mais importante nesse momento para a saúde mental é a gente conseguir implantar o que a gente já sabe na Uhum. ponta, né? E é o que é chamado a ciência de implementação. Como é que você tira os conhecimentos mais recentes e implementa de um jeito aplicável na saúde pública, né? Acho que é a grande chave. Assim, claro que tem muito para a gente conhecer ainda sobre a neurobiologia dos transtornos, qual que é a linguagem nativa da mente, sei lá. São coisas fascinantes também, mas se a gente simplesmente conseguir implantar... não, e mesmo, vamos pegar um exemplo do seu ensaio clínico, né? Assim, vídeos, eu não sei quantos, 17, 16 vídeos de Não, capacitação, 15. 15, 15. 15 vídeos de capacitação para os pais, super bem feitos, assim, vai assistir, é fantástico, né? Os profissionais, a criança também, que era o sujeito ali, é um ator, né? Um Fantástico. ator mirim, é. Não, que fantástico aquele menino, assim, espetacular. E técnicas assim, não que sejam fáceis de executar, mas são relativamente simples de aprender, né? É difícil você se dedicar ali no dia a dia, mas como isso faz a diferença, e fez a diferença, né, para muitas pessoas. Eu vi também os relatos dos pais, né, dizendo, nossa, tanto que isso foi importante, né, essas técnicas. Foi difícil no começo, mas depois comecei a ver os resultados e aquilo foi tão gratificante. Então, fascinante, Dani, como é que você conseguiu traduzir aí o conhecimento, enfim, estabelecido já no meio científico, que talvez os milionários ou a classe média alta tenham acesso, né? Sim. E traduzir de uma forma que possa fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, empoderando os pais também, né? Eu acho que é um respeito acho que eu fiz um comentário, não sei se você chegou a ver, que é muito real, assim, valorizando quem mais faz a diferença na vida de uma criança, seja ela uma criança com TEA, uma criança normotípica, né? Enfim, típica, Uhum. criança típica, ah, que os pais fazem a diferença e valorizar isso, empoderar os pais, né? Acho fascinante, Dani. Enfim, Eu acho que o desafio, né, da ciência é justamente construir essa ponte, né, entre o conhecimento que a gente é, consegue ter e a prática, né? Então, uhum, é essa ponte, né, essa transposição do conhecimento dos artigos para a vida das pessoas, né? E eu acho que, nesse sentido, né, o projeto tinha muito esse objetivo, né? Então, ó, tem todos os estudos mostrando que a análise aplicada do comportamento é a linha que tem mais evidência, uhum, né, de eficácia. E não é o que está sendo utilizado na rede pública. E até a gente convencer a rede pública de usar vai demorar bastante. Então, vamos para os pais, porque eles são os maiores interessados que as crianças melhorem. Eles passam, né, muitas horas do dia e têm inúmeras oportunidades de estimular uma série de habilidades. Né? uhum. Então vamos direto para eles. E foi essa parceria que foi fundamental. E na pandemia, o que a gente viu é que muitas equipes, né, que cuidam desses pacientes no dia a dia, em tratamentos intensivos, lançaram mão exatamente dos pais para dar Aham, alguma continuidade ao tratamento. Né? São uhum, famílias que fazem, às vezes, 20, 40 horas de terapia por semana, e as crianças foram privadas disso meses. Se a uhum. gente não pudesse usar as famílias, né, para estimular, para ensinar, com certeza a regressão, né, e a piora de alguns comportamentos das crianças seria muito maior. Então eu tenho visto muitos casos de famílias que tiveram muito sucesso na atuação direta, né, com os filhos nessa pandemia. Sim. Não, quer dizer, você antevendo aí, né? Ah, Na verdade, a gente nem sabia, né, da pandemia, e quando a gente fez essa série, um desejo muito grande era dar continuidade a esse projeto,
né? Porque a gente ensinou lá contato visual, atenção compartilhada, como lidar com comportamentos difíceis, mas tem uma infinidade de habilidades que a gente precisa ensinar. É claro que esse projeto não se propõe, né, a ser um tratamento que alcance todas as esferas, é um Uhum. start para aprender outras habilidades. A gente queria muito dar continuidade, gravar outro, então a gente está discutindo um pouco isso agora, sabe? Como continuar sem financiamento, né? Porque toda a verba que a gente ganhou, a gente usou para gravar com uma equipe especializada e tudo mais. E ficaram muito bons os vídeos, Dani. Parabéns. E até um recado aí, quem se interessar, quiser contribuir. Você Sim. imagina, foram 3 habilidades, né? O foco dos vídeos foram 3, você falou? Foi o contato visual e a atenção compartilhada nos principais. Tá. Só que a gente pensou que para ensinar isso, as famílias tinham que saber como lidar com birra, né, com Aham, autolesão, com as estereotipias que tiram as crianças do foco. Então, se a tá. gente não ensinasse essa base, eles não Aham, iam chegar no treinamento. aham. Obviamente, com recursos, né, disponíveis, teria possibilidade de avançar em várias outras habilidades, né? Assim, imitação, né? Habilidades sociais mais sofisticadas, AVDs, né? Como Aham. fazer a criança tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, escovar dente. A gente queria produzir uma série, né, de outras habilidades. Vamos ver aí se o ano que vem a gente consegue Né, se dedicar a isso. sim, e eu vejo também, Dani, até uma coisa que é fascinante, enfim, a gente sabe que vários ambulatórios lá do nosso departamento têm esse olhar para a família, né, essa proximidade com a família, e eu vejo que isso está no DNA também do TIM, né, do ambulatório, do seu ambulatório. As parcerias, várias parcerias com os pais, né, eu acho que isso também é um lado muito importante. Me É, conta um pouco, como é que está isso? como a gente é um serviço, né, voluntário, que é praticamente todas as pessoas, né, que estão lá são voluntárias, a gente não consegue muito funcionar mais de uma vez por semana, né? Uhum, Então, para oferecer alguma coisa de intervenção que consiga ser replicado, é só com as famílias, né? Porque uhum, atendimento uma vez por semana não é muito eficaz para esses pacientes. Então, várias iniciativas assistenciais que a gente tenta juntar com pesquisa lá no serviço tem a ver com capacitação de pais. Então, a uhum, gente tem, por exemplo, uma capacitação para manejo desses comportamentos disruptivos, que já tem desde 2015, replicado 2 vezes por ano. A gente tem um grupo de seletividade alimentar, que é um sintoma uhum, muito comum, então uhum, orientar os pais como é que eles podem fazer a criança comer melhor. Um grupo do modelo Denver, que também é uma área de estimulação precoce, né, bastante documentada para autismo. A gente tem um grupo psicopedagógico. Então, vários dos nossos grupos que a gente propõe são com as famílias. Tem um de uhum, treinamento de habilidade social com os adolescentes. Então, ao mesmo tempo, os adolescentes ficam com as terapeutas e os pais com outras terapeutas, para uhum, poder ensinar o que fazer, né, com aquelas habilidades. Então, a gente foca muito na orientação de pais. uhum. Muito, porque a gente acredita muito nisso. Sim. E eu vi também uma iniciativa recente que vocês fazem parte, se eu não me engano, é uma rede de pais, né? Comunica TEA, não é isso? Sim, sim. Esse foi um projeto mais recente, que foi uma procura de mães de pacientes, até dos nossos consultórios particulares, que Uhum, tinham uma insatisfação com a maneira que era lidado pelas equipes a questão da comunicação não funcional, pacientes não verbais que não tinham uhum, maneiras, né, de se comunicar adequadamente, que o PECS, que era o instrumento mais usado, já tinha sido esgotado. Então elas foram atrás de livros, de pesquisadores de fora do país e foram trazendo novidades, né? E a gente montou um grupo de estudo que acontece uma vez por mês, em que participam mães, fonoaudiólogas, terapeutas ABA, analistas do comportamento, para discutir avanços nesse sentido, né? Olha, a gente tem isso, mas é muito limitado. Vamos ampliar? Como a gente pode ampliar? Como a gente pode levar informação? Então, elas montaram uma página no Instagram, no Facebook, produzem materiais, traduzem materiais. É um grupo uau, que está fantástico. A Grati é uma que está bem à frente aí desse grupo. impressionante, Dani, quanta coisa. E quais são os próximos passos? Assim, agora que seu doutorado tá finalizado, Quase praticamente, acabando. o ensaio clínico finalizado, o artigo aí pronto. Me conta, quais são os próximos passos para você e para o ambulatório?
Então, eu acho que essa vertente aí de continuidade, né, dos materiais EAD é uma proposta que a gente já vem discutindo internamente, né? O pessoal está super motivado, acho que como teve bastante sucesso, o pessoal gostou e estão já pensando em novos episódios, novos assuntos para a gente gravar. E Uhum. uma motivação daí um pouco mais pessoal, que a gente até começou esse ano, mas não deu continuidade por conta da pandemia, é focar nos adultos. Os Uhum. pacientes com autismo crescem, né? Viram Uhum. adolescentes, adultos, e essa faixa etária é uma faixa etária que está muito carente de propostas. Eu Tá. vejo no meu consultório particular mesmo, muito difícil ter para onde encaminhar, a gente não tem muitas possibilidades. E assim como, né, o tratamento para criança, para adulto na rede pública, então, é Uhum. mais distante a realidade, né? Uhum. Então a gente agrupou no serviço colaboradores que tinham interesse nessa faixa etária e montou um grupo de adultos. E Uau. aí a gente ia fazer um grupo focado em mercado de trabalho, inserção no mercado de trabalho e áreas profissionais. Uhum. A gente chegou a desenhar, recrutar os pacientes, teve a primeira reunião, as Uhum. famílias super motivadas e eles também. E aí na semana seguinte o departamento fechou por conta da pandemia. Uhum. Então foi uma frustração assim para todos, mas é algo que eu estou muito interessada e querendo estudar mais, querendo ver modelos no exterior e ajudar a pensar propostas para essa faixa etária. Então, o ano que vem, do mesmo jeito que tem o Comunicateia, eu quero montar um grupo de estudo para adultos e Tá. pensar em modelos, em propostas para essa faixa etária. Uau, Dani. Fantástico, viu? Precisamos de mais pessoas como você no departamento. Impressionante sua dedicação e esse olhar que você tem para o que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sim. Fantástico. Eu fui num congresso ano passado que teve muitos temas voltados para a vida adulta também. Então eu fui com essa ideia, e na hora que eu vi estava se falando muito sobre isso, né? E eu falei, tá vendo, né? A gente chega um pouquinho atrasado, mas chega, né? Então é uma necessidade, acho que mundial, né? Pensar neles Hum, mais velhos. fantástico. Dani, ó, muito obrigado. A gente está chegando no final aí da nossa Imagina, conversa. Queria te agradecer por ter topado conversar com a gente. prazer é meu. De novo, assim, como esse é um vídeo gravado com foco nos nossos jovens talentos, também das pessoas que vão conhecer o departamento agora, mas especialmente os nossos jovens talentos, o que que você poderia dizer para que eles pudessem sonhar com uma carreira tão brilhante quanto a que você tem? É o que eu falo um pouquinho para os meus pacientes, né? Fazer o que faz sentido para você, com amor, com dedicação, né? Eu acho que quando você tem um propósito na vida, né, que faz um sentido, o resto é fácil. A Uhum. coisa vem naturalmente, né? Então, eu acho que quando a gente, principalmente quando a gente tem filho, acho que a gente fica nesse dilema, né? Eu quis muito ser mãe e quando eu tenho que abrir mão, né, das minhas filhas para trabalhar não é um peso para mim, sabe? Eu levanto feliz, elas entendem que eu tenho que trabalhar, acho que é um exemplo para elas, né? Também como figura materna e futuras profissionais que elas vão ser, e passar que o trabalho é um prazer e que o retorno financeiro, reconhecimento vem naturalmente quando você faz isso bem feito e com amor. Fantástico, Dani. Muito bom. Eu tenho prazer também de estar no mesmo consultório que você, né, na mesma clínica. É uma honra, perceber aí no dia a dia a sua dedicação aos pacientes e tentar aprender implementar isso na minha vida também. Então, mais uma vez eu agradeço, Dani, e Obrigada, a gente Edson. vai se falando, gente. Tchau, Tá tchau. bem. Obrigado. Tchau.